Bom, olá queridos, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe a sua vida de forma grande e muito poderosa. Vou pegar aqui um aparelho. Muito bem. Nós tivemos hoje, foi uma luta, para conseguirmos entrar no... Deixa eu ver se eu passo o anúncio aqui. Pronto. Foi uma luta para a gente conseguir entrar na nossa oração do meio-dia. Você observa uma coisa: tudo que envolve, a vida espiritual da gente, de uma pessoa, envolve tudo que é espiritual, no sentido Deus para as pessoas. Isso são coisas que a gente tem que refletir. Nós vamos sempre encontrar, em alguns momentos, em algumas situações, dificuldades. Quando você se coloca numa proposta de orar, de buscar a Deus, de se colocar diante de Deus por um propósito, você vai encontrar barreiras, você vai encontrar dificuldades. Bom, antes da gente começar, vamos refletir um pouco nisso. Vamos pensar um pouco sobre isso. A Bíblia fala que Daniel, ele entrou, num propósito de oração e... Adelina, boa noite, meu docinho nego bom. Obrigado, Adelina, que Deus te abençoe, querida. Esse carinho de vocês com a gente, comigo, eu fico tão, sabe? Muitas vezes, eu vou confessar uma coisa para vocês, esse carinho de vocês comigo, ele é um dos meus confortos, sabia? Diante de tantas coisas que a gente vive e passa, Eu, às vezes, encontro, nesse carinho de vocês um conforto muito grande, sabia? Agradeço muito essa maneira carinhosa de vocês lidar comigo, Às vezes eu fiquei bastante ausente esses dias, Estou assistindo de Campo Mourão. Eu fiquei bastante ausente, a gente estava com problemas, tivemos que ver a questão de numeração, que tivemos o bug no aparelho e não conseguimos nem no WhatsApp, nada absolutamente, boa noite, Bispo Luciano, nunca mais, saudades. José lá da Inglaterra, de Londres. Como é que está Londres? Está frio? Está calor? Aqui no Brasil está um calor imenso, porém chove, está toda hora mudando o tempo. Então, essa forma carinhosa de vocês, muitas vezes, lidar, com a gente, comigo, me faz me sentir assim muito acolhido, tá? Que Deus abençoe sempre vocês. Então, como eu já estava falando, eu quero ver se eu consigo firmar uma sequência, tá? Ok, o Senhor merece, meu bispo. Adelina, obrigado, Adelina. Bispo, já fiz o propósito de hoje, amém. Como eu estava falando, Daniel, vamos fazer aqui vamos pensar numa coisa aqui, que eu acho que é importante, Você veja, toda pessoa que faz o bem,
ou que procura fazer, ela precisa, está muito frio. Ela disse lá na Inglaterra, lá em Londres está muito frio. Aqui está bastante calor, né? Mas vamos agora dar uma refletida com o Bispo Luciano. Toda pessoa, quando ela se propõe a fazer o bem, ela vai sofrer uma retaliação do mal. Meu bispo, eu sou Rosana Barreto, eu sou discípula do Senhor aqui em Taquatiara, Amazonas. Jesus te ama e eu também. Obrigado, Rosana, que Deus te abençoe, tá, filha? Muito mesmo, né? Então, todas as vezes, vamos fazer algumas comparações, isso vai te abençoar muito hoje. Que uma pessoa, ela se propõe a fazer algo de Deus, e para Deus, tendo o chamado de Deus, isso aí, eu não estou falando de ser pastor, não estou falando de ser bispo, não estou falando, eu estou falando de uma pessoa de Deus. Ela pode ser quem for, mas sendo de Deus. Todas as vezes que a unção te levanta, que ela te escolhe, você tem que saber que esta vida de unção, ela não será uma vida aonde você se tornará uma pessoa que vai passar com displicência pelas situações e pelas pessoas. Toda unção, ela chama a atenção, de alguma forma. Então, toda pessoa que ela recebe a unção de um chamado para servir a Deus, para adorar a Deus, para ser filho de Deus, lembre-se, eu não estou falando de altar apenas, eu estou falando de salvação mesmo, da alma, né? Do coração, de se salvar, de andar, de ser um servo de Deus. Todo servo de Deus, ele recebe uma unção. E toda unção, ela desperta uma ira muito grande no inferno. E você vai ter sempre oponentes, inimigos. Olha, você vai ter pessoas que nunca te conheceram e não vai gostar de você. Na verdade, não é que elas não gostam de você. É que, de alguma forma, numa força espiritual, não gosta da unção que você tem, que Deus te deu. Então, olhando de forma espiritual, não tem nada a ver com a pessoa, a sua pessoa. Então, a perseguição que você ganha, as lutas que você atravessa, os problemas grandes que se levantam, eles não estão se levantando contra exatamente você. Porque, a bem da verdade, gente, Satanás não está nem aí para o ser humano. O ser humano, escute isso, e nada para o inimigo é realmente nada. O ser humano, ele não intimida o inimigo, o ser humano, ele não amedronta o inimigo, não desperta nada no inimigo, nada. Agora, o que está sobre a vida do ser humano é que pode causar toda essa guerra espiritual, que é a unção que o ser humano que se inclina para Deus, ele recebe. Sou aqui de Manaus e somos dizimistas da Igreja Unida Deus Proverá. Amém. Glória a Deus. Então, você veja, era num pensamento normal, é para qualquer pessoa que aceita Jesus, que anda com Deus, ser admirada, ser ajudada, ser compreendida, ser apoiada, não é? A pessoa ela aceitou Jesus, está vivendo com Deus, mas não é assim. É o contrário.
Você veja que Davi, quando ele recebe a unção, torna para ele caminhar numa jornada tranquila. Mas não. Primeira coisa que aparece é a inveja dos irmãos. E a segunda coisa que aparece é um gigante. Então você observa, o que tinha a ver com Davi? Nada. A inveja dos irmãos não tinha nada a ver com Davi. O levante do gigante não tinha nada a ver com Davi. Como assim, bispo? Tinha a ver com o quê? Com quem? Com a unção. Como é que o senhor prova isso? Você vê que olha o Davi antes da unção, quem é que se preocupava com ele? Quem é que olhava para ele? Quem é que se incomodava com ele? Quem é que lembrava dele? E por que ele era tão assim esquecido diante das situações? Porque até então ele não tinha unção. Depois que ele recebe a tal da unção, aí você vê a vida do Davi virar de perna pro ar. É os irmãos que se invejam, é o Saul que queria matar, é o gigante que se levantava. Começou uma jornada dificílima, mas tudo por causa da unção. Quando tu não tem unção, quando a unção não está sobre a sua vida, o mundo, o inimigo neste mundo não está nem aí para você. Nada, porque o que faz o inimigo ele se sentir ameaçado com alguém é a unção que esse alguém carrega. E, bispo, como é que a gente recebe unção? Bom, existem várias formas. Uma delas, elas já na verdade, são níveis de unção, né? O primeiro nível de unção é quando você aceita Jesus. Então ali você já recebe uma unção de filho de Deus, de escolhido. Quando você se arrepende, quando você se entrega para Deus de fato, reconhece Ele como teu Senhor e Salvador, então você já tem uma unção de aceitação da parte de Deus no reino dos céus. Já começou. Existem os outros níveis de unção, que são as unções para propósitos. E à medida que você vai caminhando com Deus e o propósito que Deus tem na vida da pessoa, tá? É aonde você começa então a receber de Deus níveis diferentes de unção para determinados propósitos. Porque por isso que ninguém deve se vangloriar, por isso que ninguém deve se achar no mundo da fé, né? Por quê? Porque a pessoa não faz nada. Eu não faço nada. Essa palavra que eu estou te dando, ela não vem de mim, ela vem da unção. A oração, teve uma senhora, aliás, vocês devem ter visto uma vez, a gente estava na reunião, ela falou assim, bispo, o que o senhor tem na sua mão? Ela estava espantada, né? O que o senhor tem na sua mão? Eu falei, eu não tenho nada, eu tenho 5 dedos, é o que eu tenho. Brinquei com ela. Aí eu falei, mas por que você está me perguntando isso? Ela falou, porque onde o senhor põe a mão, o senhor bota a mão sobre uma foto, o senhor põe a mão sobre uma peça de roupa, o senhor põe a mão sobre uma pessoa, e o senhor fala, Deus proverá, depois você me conta, daqui a pouco a pessoa está contando um milagre, e pode ser o que for, pode ser câncer, pode ser o que for. Eu fico espantado, o que esse homem, eu perguntei, o que esse homem tem nas mãos? Então, na mão eu só tenho mesmo 5 dedos. Agora, o que faz o toque das mãos operar, sabe?
na vida de alguém, tocar, estender e por aí vai, aí sim é a unção posta sobre o ato. Você está entendendo? Por exemplo, você acha que foi uma pedra na testa de um gigante que fez ele cair e morrer? Você acha mesmo que foi uma pedra que Davi jogou e bateu na testa do gigante e fez ele morrer? Não. Não foi. A parte de um princípio, gente. Era um gigante. Camarada de quase 4 metros de altura. Uma estatura gigantesca. Para você pegar para uma pedra, conseguir matar, essa pedra tinha que ser de que tamanho, mais ou menos? Se fosse no sentido natural. Não foi. Quem matou aquele gigante foi a unção. A Ranusa falando, com certeza, bicho, foi a unção. Sabe? Foi isso que arrebentou com ele. Por quê? Porque ele não estava, aprenda uma coisa, aquele gigante pensava que ele estava desafiando o Davi e Israel. Mas ele não estava desafiando nem Davi, nem Israel. O que estava nele estava desafiando a unção. Então, ele não sabia o risco que ele estava correndo. Por isso que Deus ele fala que a gente não tem que se preocupar quando as pessoas se levantarem contra a gente. Porque elas não estão se levantando contra a gente. Ninguém está se levantando. A pessoa até pensa. Isso só tem como deixar o endereço da IUDP do Rio. As pessoas até pensam que o alvo é você, né? Por exemplo, às vezes eu sou tão agredido de forma tendenciosa, tá? Na internet, você já deve ter visto isso. Não só eu, todos os líderes que se destacam no pouco, você vê que a internet, ela tá sempre um canal, alguém querendo massacrar, querendo fazer, vamos fazer denúncias, querendo não sei o quê e tal, aquela coisa toda. Mas isso tudo, gente, não tem nada a ver com o Luciano, com o fulano, com o ciclano. Para quem tem olhos espirituais, consegue perceber que isso tem a ver com a unção. O problema é a unção. Quem se levantava contra o bispo Luciano? Quem falava do bispo Luciano antes da unção? Quem? Qual era o canal que gastava tempo para falar do Luciano antes da unção? Ou de algum outro que tenha? Você está entendendo? Então, o alvo do inimigo é afetar, é roubar, é arrancar da pessoa, é destruir a pessoa que carrega com ela uma unção. Porque a unção, diz a Bíblia, despedaça o jugo. Jugo é o peso que está sobre a pessoa. Então a unção, quando ela chega, ela arrebenta com aquilo. Então, as diferenças... Vamos lá. Por que você vê? Todo mundo é crente. Todo mundo entre aspas, né? Mas estou dizendo, existem vários crentes, vamos mudar a colocação. Vários crentes, vários bispos, vários pastores, vários pregadores, vários homens do altar, várias pessoas que servem a Deus, vários obreiros, e por aí vai. Mas você já reparou que um se destaca mais do que o outro? A oração é mais ouvida do que de outros?
a fé é mais aguçada do que de outros. E o resultado da fé dessas pessoas são mais relevantes do que dos outros. Por que isso acontece? É o grau, é o nível de unção que aquela pessoa carrega. E, bispo, o que é preciso para uma pessoa ela carregar com ela a unção de Deus? A primeira coisa é manter o coração limpo. Talvez você poderia achar que eu ia dizer é ter uma fé. Não. A primeira coisa que habilita você a carregar consigo uma porção de unção é manter o coração, que não é aqui não, é aqui, coração espiritual, limpo. E, diga-se de passagem, é uma das coisas mais difíceis no dia de hoje, é você conseguir manter o coração limpo. Porque a unção, ela vai habitar no seu coração, que é o centro de tudo, é o quartel-general do servo de Deus. É a habitação de Deus. Entende? Então, por que você vê uns ganhando unção e outros perdendo a unção? Porque a permanência da unção na vida de alguém, ela é devida ao estado da onde? Do coração. Enquanto o coração meu, seu, nosso, ele permanecer limpo, mesmo diante de todas as afrontas, mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as perseguições, de todas as batalhas, de todas as situações que chegam para tentar, sabe, te agredir, te ofender, te sujar, fazer você ficar magoado, com raiva, com ódio, com rancor, querendo agir com a força das tuas próprias mãos. O coração limpo, ele sustenta a permanência da unção. Entende o que eu estou falando? Então, por isso que você vê uns ganharem e outros perderem. Por quê? Porque uns conseguem manter o coração limpo e outros não. Com o passar do tempo, o coração espiritual desta pessoa se sujou ou se suja. E então essa pessoa, a unção vai diminuindo e se afastando. Qual o exemplo disso, bispo? Claro, Saul. Saul, quando ele é chamado, o coração dele era limpo e ao mesmo tempo, eu vou entrar nesse assunto. Vamos lá. Primeiro eu falei de coração limpo. Eu vou continuar e daqui a pouco eu entro em outro para a gente orar daqui a pouco. Mas eu acredito que isso que a gente está falando vai te edificar. Não sei se você está se agradando do que a gente está conversando aqui, desta breve mensagem que a gente está dando, desse momento nosso de interação. Não sei se está te edificando, se está te ajudando, mas enfim. Então, Saul, ele começa a sua jornada com duas coisas importantíssimas para a permanência da unção. Aliás, primeiro, para a chegada da unção e depois para a permanência dela. Como assim, bispo Luciano? Explica um pouquinho melhor. Vamos lá. Quando Saul,
ele é chamado para ser o primeiro rei da nação de Israel, Saul, ele era um jovem, tá? Que até antes da unção não representava nada, né? E ele é escolhido. E o coração de Saul era um coração limpo, agradável aos olhos de Deus. Mas tinha uma outra coisa também que chamou a atenção de Deus para que a unção chegasse e ficasse. Além do coração limpo, Saul, ele tinha humildade. Humildade. E são duas coisas que, se a gente não tomar cuidado na vida, na nossa jornada, na nossa caminhada da fé, nós perdemos. Primeiro você vai perder o coração limpo. Satanás, ele vai conseguir sujar o coração daquela pessoa. E depois ele vai arrancar a humildade dela. E são duas coisas que a unção não tolera: coração sujo e falta de humildade. Compreende? E se você observar, são duas coisas que o inimigo mais procura fazer na vida de uma pessoa: sujar o coração e torná-la ou torná-lo arrogante. Foi exatamente isso que aconteceu com Saul. O coração dele começou a se sujar. Ele começou a ser tomado de inveja. Ele começou a ser tomado de um sentimento de arrogância, a ponto dele já não querer mais ouvir ninguém, nem Samuel, que Deus usava para falar com ele. E ele começou a enxergar o mundo da maneira dele, e não segundo a maneira de Deus, e começou a achar que ele era suficiente para tomar decisões e fazer determinadas coisas, como se ele fosse autossuficiente para tal. Ele já não tinha mais aquele sentimento de dependência de Deus. E isso é uma coisa que todo mundo corre o risco. Você vai observar uma coisa que eu vou falar. Eu vou fazer uma pergunta e você responde. Você já conheceu alguém no passado, presente ou distante, muito ungido, muito ungido, muito ungido, ungida? E com o passar dos anos você percebe que aquela pessoa não perdeu a unção. Ficou comum, normal, apagou. A ponto de você falar assim: meu Deus, mas eu conheci essa pessoa, ela tinha uma unção tão grande quando ela pregava, quando essa pessoa orava, quando essa pessoa falava. Era uma coisa assim tão, sabe? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Já aconteceu alguém? Já conheceu? Já passou por uma situação dessa? Das duas, uma ou as duas. Uma, ou ela sujou o coração, ou ela... Aliás, das duas, uma não. Para acontecer uma, tem que acontecer a outra. Não tem como ser arrogante com o coração limpo. Não tem. Então, com certeza, ela sujou o coração e a arrogância entrou. A humildade. O que é essa humildade? É a capacidade de reconhecer que tudo vem de Deus, que tudo é Deus quem faz, que toda a glória é de Deus, que nós não somos nada,
e que nós dependemos dele a todo tempo. Quando você começa a deixar de pensar assim, dizer, não, mas eu também estudei para isso, mas eu também sou uma pessoa que eu sou muito capaz, eu sou muito isso, que eu. Quando você começa a colocar o eu muito à frente das suas palavras, né, temos que acender aí um sinal de alerta. Entende? Então, queridos, nós vamos orar, mas medita nisso. Você vê que desde o início do ano nós estamos falando repetidamente sobre a importância da unção na vida de alguém. Na igreja nós declaramos esse ano ser o ano da unção. Só que a unção desperta inveja. A unção, ela desperta inimigos. A unção, ela desperta raiva nas pessoas. A unção, ela desperta competidores, concorrência. A unção, ela desperta o inimigo. E você tem que estar preparado, pronto para isso. Pronta para isso. Entende? Mas como obter esta unção? Já te disse. Primeiro, mantenha o coração limpo. Às vezes você está na igreja muito bem, vai encostar alguém para dizer, você já viu fulano? Você acha que fulano é santo mesmo? O que é isso? É uma tentativa de sujar o seu coração. Você está às vezes ali muito bem, chega uma pessoa e fala assim, olha, eu não queria te falar não, mas vou te falar. Você sabe o que fulano estava falando de você, assim, assado, fazendo uma fofoca. Você sabe o que é isso? É alguém tentando sujar o seu coração. Você já viu, talvez você já tenha passado, não sei, quando uma pessoa ela chega, às vezes chega perto de você e diz assim, vem cá, você acha que fulano ora mesmo pelas pessoas? Você acha que fulano, que esse obreiro vai levar esse pedido mesmo para o monte? Já é alguém querendo sujar seu coração. A Danielce está fazendo uma oferta de R$10 aqui. Acabou de subir. Você pode fazer a sua também. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? As pessoas vão tentar colocar... Às vezes alguém chega para você e fala assim, você vai deixar que alguém faça isso com você? Você não está vendo que essa pessoa está te humilhando? Você não está vendo que essa pessoa está fazendo pouco caso de você? Ou então alguém vai dizer assim, olha, eu acho que fulano devia te dar mais valor. Fulana devia te valorizar mais. Tudo isso são tentativas do inimigo de querer sujar o seu coração e fazer você perder a unção. Cuidado. A Bíblia diz que nós temos que ter bons olhos, porque mantém todo o corpo iluminado. Cuidado com o que você fica ouvindo, porque se não for palavras que te edificam e te aproximam de Deus, então não são de Deus para a sua vida. E cuidado com as companhias que você tem, as pessoas que você anda. A Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E é fato. Então cuida, gente. Coração limpo. A Bíblia diz, os limpos de coração verão a Deus. Então se você quer ver Deus na sua vida, você quer ver Deus no seu dia a dia, você quer ver Deus no seu ministério, você quer ver Deus, sabe, nas suas orações, na sua vida. E ver Deus também, literalmente falando, na sua vida eterna. Cuide para manter o coração limpo. Hoje em dia, há muita gente de Deus que o coração está sujo dentro da igreja.
E a unção, ela não fica aonde um coração se suja. Entende? Um coração não, uma unção não fica, não permanece onde o coração, ele perdeu a pureza. Lembre-se, tem gente que só entende isso literalmente. Eu vou encerrar aqui, mas isso é para você interpretar. Jesus estava dando uma mensagem para os discípulos. As crianças queriam se aproximar de Jesus. E os discípulos, não, deixa ele, calma, querendo protegê-lo. Jesus disse assim: deixe vir a mim as crianças, porque delas são o reino dos céus. Você acha que Jesus estava falando apenas de crianças mesmo? Não. Jesus estava falando do coração das crianças. O reino dos céus é delas, porque o coração delas é puro, é limpo, tem maldade. Jesus não estava falando para as crianças, Jesus estava falando para os discípulos. Em outras palavras, vocês querem o reino dos céus? Então vocês têm que ter o coração de uma criança. Não é ser um bobo, uma boba. Não é isso. É você manter o coração limpo. A Floresce está fazendo também uma doação de R$10, também ajudando. E você pode fazer a sua. Inclusive até o seu dízimo você pode fazer. Então, guarde essa mensagem. Eu quero conseguir todos os dias, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite, ministrar com vocês aqui no YouTube e fazer uma oração que é um propósito que Deus me deu hoje de manhã. A oração das 7 pessoas. Eu vou fazer ela agora. Bispo, como é que é essa oração das 7 pessoas? Bom, ela partiu de uma visão. A Bíblia diz que Deus criou o mundo inteiro em 7 dias, ou seja, em 6, e no 7º descansou. Tá? Então, observe. Deus vai trazer ao seu coração a memória 7 pessoas que você vai lembrar delas. Você vai lembrar de 7 pessoas que Deus vai fazer. Pode ser um filho, um neto, um marido, a esposa, o marido, o avô, a avó, não sei. Tá? Você vai lembrar. E preste atenção. Você vai escrever o nome dessas 7 pessoas e vai orar comigo. A oração das 7 pessoas. Vamos fazer isso por 7 dias. E nesses 7 dias, o que você vai fazer? De tudo que entrar nas suas mãos todos os dias, você vai vai devolver o seu dízimo. Durante esses 7 dias de oração pelas 7 pessoas, que inclusive pode ser uma delas você vai mandar o seu dízimo. Tá? Qual é o Pix, Bispo? Anota aí, escuta aí. Se alguém puder, que está na live, subir o Pix para mim, para que as pessoas vejam, agradeço. Mas eu vou falar. pix2@iudp.org.br pix2@iudp.org.br. Bom, depois é só você pausar o vídeo e você vai poder anotar. Pix, a palavra P-I-X, ponto, Pix2, aliás, não tem ponto, é Pix2, aí você vai botar I de igreja, U de unida,
D de Deus e P de proverá. Então, pix2@iudp.org.br. Pronto. Aí fica fácil. Você vai fazer. E todos vão fazer uma oferta, ou de 100, ou de 50, ou de R$ 33. Durante esses 7 dias, orando por 7 pessoas. Esses dízimos e ofertas, eles servem para ajudar a igreja a honrar os compromissos. A gente tem uma despesa grande com a televisão, por aí vai. E você. Mas tem um propósito. Rei Ezequias falou assim, Deus, lembra de mim porque eu fui fiel. Então, o devolver o dízimo e o fazer as ofertas é um ato de fidelidade também. E Deus, ele se lembrou dele. Então você pode fazer isso hoje, agora, quando acabar aqui, ou agora mesmo. E você vai colocar os 7 nomes. E nós vamos orar e Deus vai abençoar. Você crê nisso? Olha, a Conecta, tá? Também está fazendo aqui uma doação de R$10, tá? E está ajudando também a obra, o trabalho. Mas guarde essa mensagem de hoje. Amanhã eu terei outra. E todos os dias. E Deus vai falar conosco e o tema das nossas mensagens será unção. E hoje já aprendemos que a unção só fica onde o coração é limpo e onde o orgulho não existe. Seja humilde, reconheça as pessoas como todas, independente de serem maiores ou menores aos olhos da sociedade como importantes. Quando você errar, reconheça o erro. Eu já cometi muitos erros e cometo. O segredo e que nos faz nos sentir seres humanos é exatamente os erros que cometemos. Porque se não cometêssemos erros, não seríamos seres humanos, seríamos anjos ou então Deus. E por sermos seres humanos, cometemos erros. E Deus, por saber disso, está sempre pronto a nos perdoar e nos dar uma oportunidade de prosseguir na presença dele, carregando a unção. Tá bom? Então, não deixe ninguém te acusar de nada, porque até quem acusa também erra, né? Infelizmente, essas pessoas, às vezes, que fazem isso, não veem isso. Mas cuide da sua comunhão com Deus, mantendo um coração limpo, sendo humilde e guardando a unção. Tá bom? Oi, Luzia, obrigado. Boa noite, o mais amado do universo. Vocês são bênçãos. Vamos orar agora pelas 7 pessoas? Você já tem os nomes aí? No número 972453151, você pode mandar o comprovante e o nome das 7 pessoas. 972453151. Tá? Isso vai cair lá na central. E na central, você vai poder, nós vamos receber os nomes e os comprovantes. Tá bom? Vamos agora orar. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus da minha vida, da nossa vida. Nesse exato momento, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E não permita que o nosso coração se suje. Porque às vezes são ofensas, são, meu Pai, julgamentos, são inimigos que se levantam, agressões de todos os tipos, são perseguições, são situações que tentam todos os dias, meu Pai, sujar o coração da gente. Mas nos ajude a manter esta casa limpa, esse coração limpo. E não nos permita, em algum momento, achar que somos
autossuficientes, que somos mais do que alguém, que somos mais capazes, que somos independentes em determinadas situações. Não, meu Pai. Mas que a consciência de que a cada dia precisamos mais do Senhor, ela esteja, sabe, latente em nós. Ela esteja batendo em nós todos os dias, para que reconheçamos a Tua grandeza, meu Deus, a Tua soberania, o Teu poder. Às vezes ficamos tristes, sim. Às vezes ficamos abatidos, meu Pai, sabe, por conta de situações, mas nunca, meu Pai, desejosos de abandonar a fé. Então fortaleça a fé desta irmã, deste irmão que ora agora. Limpa. Se existe alguma coisa que sujou o seu coração, fale agora, aproveite para limpar. Fala, Deus, eu confesso, eu reconheço isso aqui, mas eu não quero mais. Eu quero perdoar aquele ou aquela. Eu quero, sabe, enxergar com bons olhos. Tira isso de mim. Se alguém tentou plantar no coração desta pessoa esse mau pensamento, esse desejo de vingança, aquela coisa de dizer, larga de ser bobo, de ser boba, isso nunca veio do Senhor, meu Pai. Nunca veio. Então, que a gente se fortaleça na fé, na palavra, sabe? E nos dando um coração que te agrade. Mantenha a unção nessa mulher, neste homem, que é a tua presença, meu Pai, permanente em nós, nos guiando, nos dirigindo, nos fortalecendo, sabe, nos fazendo aprender, nos livrando também, sabe, nos dando poderes, aumentando em nós a ação do teu poder para o bem de todo aquele que se aproximar da nossa fé. Meu Pai querido, nós estamos agora colocando diante do Senhor 7 pessoas. Fale o nome dessas pessoas agora na sua oração para Deus. Fale, fale, fale agora. Diga para Ele, ó Deus, fulano, cicrano, cicrana, sabe? Cada um desses nomes, que a unção visite-os agora. Se é para curar, visite e cura. Se é para prosperar, visita e prospera. Se é para converter, visita e converte. Se é para quebrantar o coração, visita e a quebranta. Se é para trazer de volta para os teus braços, visita e traga. Se é, meu Deus, para poder salvar esta pessoa, visita e salva. Pois quando eu disser essas 2 palavras, esta unção vai chegar, ó Deus poderoso, sobre este homem, esta mulher, esse dizimista, essa dizimista, esse ofertante, esse homem que crê no poder da semeadura, e sobre os que oram conosco num hospital, num presídio, em casa, no trabalho, na rua, aonde for viajando, em nome de Jesus, recebe essas 2 palavras, porque para quem eu mando, Deus opera. Deus proverá. Toma posse agora. E é para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga, eu recebo. A unção chegou em você e nessas 7 pessoas. Tu vai contar depois do testemunho. Amém? Para a glória de Deus. Diga que assim seja. Queridos, eu vou encerrar por aqui. Lembrando que 6 horas eu vou estar ao vivo, tá? Com todos vocês na TV e por aqui no YouTube. Tá bom? Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Muito importante. A igreja está precisando esse fim de semana de um grande socorro financeiro, gente.
um grande socorro financeiro. E se porventura você tem um dízimo que você não entregou, ou você conhece alguém que tem esse dízimo e poderia devolver e ajudar esse ministério, não hesite. Por Deus, eu peço a você, ajude-nos, tá? Nós estamos na iminência de resolver alguns assuntos que estão bem, como é que eu posso dizer? Necessitados financeiramente de se resolver. E como eu disse, a Igreja Unidas Proverá, ela é muito nova e só tem você. E Deus, logicamente. Então, se Deus te tocar, faça uma oferta especial de 10 mil, de 5 mil. Ou talvez, eu estou falando às vezes de 10, de 5, mas talvez eu estou falando com alguém que poderia dar 50. Um milagre na conta da igreja, sabe? Ou no Cipix. Mas ainda que não seja isso tudo. Mas você, bispo, eu vou fazer R$1.000 de oferta. Sabe, eu vou fazer... Já pensou se 10 pessoas pudessem nos ajudar com R$1.000 esse final de semana? Ajude-nos. Eu não sei se você vê sinceridade no bispo Luciano. Talvez sim, talvez não. Mas até domingo nós precisamos de um grande milagre financeiro. Eu tenho orado. Deus proverá. Mas eu preciso anunciar que a necessidade ela existe. Eu conto e Deus conta com você. Às vezes você é de outro ministério, às vezes você é uma pessoa que prosperou bastante, sabe? Que Deus te deu uma condição de vida bem diferenciada. E se Deus te tocar, se você sentir de Deus fazer, faça. Tá bom? E Deus proverá. Ó, beijo, grandão. Vó, teu neto tá aqui, tá? Sempre na fé. E orando por vocês, nossas vós queridas aí do Brasil. Amo vocês de coração, tá? Desculpe, às vezes, os nossos erros e falhas, se às vezes te decepciona em alguma coisa, não é a intenção. A intenção é sempre conseguir acertar, mas nem sempre a gente consegue. Mas a minha fé está aqui para chegar e trazer o resultado. Tu vai contar o testemunho depois. Deus abençoe, tenha uma boa noite e vamos estar juntos. Compartilha esse vídeo de hoje, essa live de hoje com outras pessoas agora e abençoe elas também. Tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau.